Prezados amigos e colegas, afora a questão do Banco Master, que gravei ontem um vídeo, outra questão que certamente será discutida nessa semana é quanto à concessão ou não da prisão-albergue domiciliar humanitária ao ex-presidente Bolsonaro. Já escrevi bastante sobre isso, dei entrevistas, inclusive, sobre isso. Vou deixar na descrição alguns links interessantes a respeito desse assunto, mas não podemos deixar de discuti-lo, dada a premência dessa medida, uma vez que, ao que tudo indica, a vida do ex-presidente pode estar em risco. Pode estar em risco porque ele tem diversas comorbidades, já fez cirurgias, está internado, inclusive, com uma broncopneumonia bilateral causada por refluxo, que é algo extremamente grave, sem contar ainda os problemas psicológicos que o cárcere acaba causando a toda pessoa que está presa, notadamente ele que tem certeza da sua inocência. Não vou entrar em questões técnicas acerca da condenação, já o fiz em vários artigos, vou deixar também os links na descrição, mas uma coisa é certa, nós estamos agora na fase das execuções penais. O magistrado, ele simplesmente aplica a lei. O magistrado não é um vingador, não cabe a ele vingar-se de uma pessoa. Ele deve aplicar a lei. Por isso existe a lei de execução penal, por isso existe o Código Penal. A finalidade da pena não é a vingança, a finalidade da pena é a retribuição, fazer a pessoa sofrer, e lógico que dentro das medidas necessárias para prevenir a prática de outros delitos, seja pela própria pessoa, que deve ser ressocializada quando for o caso, e quanto a outras pessoas, saberem que se agirem da mesma maneira, serão punidas. Mas essa questão da ressocialização só se ressocializa a pessoa que não era socializada. Há muitas pessoas que não precisam ser socializadas. Por exemplo, um homicídio no trânsito, ou quando a pessoa acaba perdendo a cabeça e mata a esposa, não se trata de bandidos, se trata de pessoas que ou não agiram com a prudência necessária, causaram um acidente de trânsito, ou perderam a cabeça e acabaram praticando um homicídio. E há aquelas pessoas que nunca serão ressocializadas porque são marginais do crime. Então, nunca, não é possível ao direito penal que essas pessoas sejam ressocializadas, por não quererem ser ressocializadas. E aquelas pessoas que praticaram o crime há tanto tempo, que não é depois de 10, 15 anos que ela vai ser ressocializada, porque ela já está dentro da sociedade e não praticou mais crime nenhum. Mas, de qualquer maneira, a lei de execução penal ela traz diversas regras. E é dever do Estado, uma dessas regras, cuidar do preso, cuidar da saúde do preso. E, normalmente, isso é feito ou na unidade prisional, pelos médicos que acabam visitando os presos, pelos enfermeiros. Quando não é possível, o preso é levado a hospitais, pode ser um hospital penitenciário, local que tem hospitais públicos. E a depender da hipótese, da capacidade econômica do preso, até em hospitais privados. Mas há determinadas situações que isso não é suficiente. A doença é tão grave, que se o preso permanecer na unidade prisional, a chance de que ele morra é muito grande. Porque na unidade prisional, além de estar em contato com diversos outros presos, o que normalmente ocorre, ele pode ter problemas psicológicos sérios que vão agravar os quadros de saúde. Isso daí é muito comum em problemas cardíacos, problemas gástricos. A depressão acaba piorando bastante o estado de saúde do preso. Não há previsão
legal para acho, a chamada prisão albergue domiciliar humanitária. Isso não tem previsão legal, porque a pessoa só pode ser promovida ao regime aberto depois que ela cumprir determinado tempo, então, seja do regime fechado, vai para o semiaberto, do semiaberto vai para o aberto. E normalmente, quando vai para o aberto, por não existir casa do albergado, onde a pessoa deveria cumprir pena no regime aberto, normalmente ela vai para casa, cumprir o que a gente chama de prisão albergue domiciliar, que é a última etapa do cumprimento da pena, sem contar o livramento condicional, né? Mas normalmente a pessoa que está em regime aberto não vai para o livramento condicional, fica no aberto até acabar a sua pena. Só que a hipótese do presidente Bolsonaro ela é consagrada pela jurisprudência. A jurisprudência diz que quando o estado de saúde do preso é tão grave, que a sua vida correr risco se ficar internado, no, ficar preso em medida reclusiva, que ele tem direito de cumprir a cumprir a pena na sua casa, no regime albergue domiciliar chamado de humanitário. Por quê? Porque diz respeito a critérios de humanidade. Sabemos que a nossa Constituição Federal ela traz diversos direitos e garantias fundamentais. E um desses direitos e garantias fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa pode estar presa, pode estar solta, ela é um ser humano. E ela tem que ser tratada com dignidade. Isso daí não é diferente para a pessoa que está presa. E dentre esses critérios de dignidade, está que ela não pode sofrer demasiadamente. Muito embora a finalidade da pena, uma das finalidades da pena, seja a reprovação, a expiação, de acordo com o nosso direito, o direito europeu já não é assim, eles não falam mais na reprovação, falam apenas na prevenção geral, prevenção especial, prevenir que não haja outros crimes, restabelecimento da confiança no sistema, né? As pessoas ficaram confiantes. Aqui no Brasil ainda é uma das finalidades da pena, a reprovação é que é previsto no Código Penal. O próprio Código Penal traz, no artigo 59, as finalidades da pena, no artigo 33 também. Mas, de qualquer maneira, a pessoa não pode sofrer dessa forma. E outra coisa, chega a um ponto que a saúde dela pode ficar tão debilitada, ter uma recaída tão séria por conta do cárcere, que ela pode vir a óbito. Em situações desse tipo, quando não é possível o tratamento na unidade prisional, não é possível o tratamento em unidades públicas de saúde e não é possível em unidades privadas de saúde, pela própria condição do preso, de saúde do preso, que a sua vida é colocada em risco, que vai ser agravado muito se ela permanecer no cárcere, a jurisprudência tem admitido a prisão albergue domiciliar, que ele cumpra a pena na sua casa. Lá ele vai ser monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, pode ter monitoramento por parte da própria polícia quando possível, porque não é todo mundo, toda pessoa que vai ser, não há policiais para todos os casos, mas em alguns casos especiais isso é possível. E normalmente essa prisão albergue domiciliar é para a pessoa que não tem periculosidade social. E está longe de ser o caso do ex-presidente Bolsonaro. E que não haja risco de fuga. Ele está com a saúde tão debilitada, que dificilmente ele vai fugir. Vai fugir para onde? E eu vou mais longe. Se ele quisesse fugir, ele já teria fugido há muito tempo. Antes de ser decretadas as medidas cautelares, antes de ser decretada a sua prisão, como já fizeram outras pessoas. Isso é perfeitamente possível. Ele, inclusive, estava nos Estados Unidos, poderia ter ficado lá. Não, mas ele voltou, ele falou: eu não tenho culpa nenhuma, eu vou responder ao processo. Quer dizer, então não há essa possibilidade. Conveniência da instituição criminal, que seria um outro caso, o processo já acabou. Né? Então não tem essa condição de falar que ele tem que ser mantido
preso, não é mais uma prisão provisória, nós estamos falando de cumprimento de pena. Agora, ele vai cumprir pena e correr o risco de morrer, como aconteceu com Clesão, né? Ali os fatos deveriam ter sido apurados, porque a pessoa que morre no cárcere, se houve omissão da autoridade responsável por isso não ocorrer, nós poderemos ter crime de homicídio, seja um homicídio culposo, quando essa omissão decorreu de culpa do agente, imprudência, perícia ou negligência, ou seja, homicídio doloso. A pessoa efetivamente queria que o preso morresse ou assumia o risco de que isso ocorresse. Havia a previsibilidade de que ela pudesse morrer e o responsável para que isso não ocorresse pode ser o magistrado, pode ser o diretor da unidade prisional, pode ser o responsável pelo setor médico, e ele simplesmente falou: se morrer não é problema meu, não ligo, não há problema nenhum. Se ele morrer, dane-se, que a gente fala em dolo eventual. Então, havendo culpa, o responsável pela morte pode ser responsabilizado por homicídio culposo, e havendo dolo, seja o direto, a pessoa quer efetivamente a morte, ou dolo eventual, assume o risco de que a morte ocorra, a pessoa pode ser responsabilizada. Porque o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que fala dos chamados garantes, são pessoas que são responsáveis para que o resultado não ocorra. E uma dessas hipóteses é quando, por lei, essa pessoa tem a obrigação de cuidado, proteção à vigilância, que é o que ocorre com o Estado representado pelos seus agentes no que diz respeito ao preso. Então, o preso está sob a responsabilidade do Estado. O Estado é responsável pela sua integridade física e pela sua vida. Se o Estado se omite e permite que esse resultado se produza, no caso, o homicídio, o Estado, no caso, o agente estatal responsável, seja o diretor da unidade prisional, qualquer outro funcionário, ou até o magistrado das execuções, pode ser responsabilizado por essa morte. Pode ser responsabilizado, inclusive, no âmbito civil. Normalmente é o Estado que é processado por culpa do seu agente, mas o Estado pode entrar com uma ação de regresso para pegar o dinheiro de volta que foi obrigado a pagar quando há culpa grave ou dolo do responsável, do agente público responsável. Porque, e vejam que o agente público, ele não precisa nem querer o resultado. Basta que ele saiba que tinha obrigação de agir, de evitar a produção do resultado, e dolosamente se omita e permite que esse resultado se produza quando ele pudesse evitar esse resultado. É o que a gente fala da previsão objetiva do resultado e a evitabilidade do resultado. O resultado era previsível, e ele se omitiu quando deveria agir, pode se omitir, como eu já falei, culposamente, vai dar responsabilidade por crime culposo, pode se omitir dolosamente, sabendo que o resultado poderia se produzir. E mesmo assim, mesmo que ele não queira a produção do resultado, ele assuma o risco que esse resultado ocorra, ele pode ser responsabilizado por homicídio doloso, vai ser julgado pelo tribunal do júri, a depender da pessoa ter prerrogativa de foro ou não. Se não tem prerrogativa de foro, é julgado pelo tribunal do júri. Se tem prerrogativa de foro, é julgado pelo tribunal competente, que é o que fala a Constituição Federal. Mas, de qualquer maneira, a situação é grave. Se ocorre qualquer problema mais sério com o presidente Bolsonaro, ex-presidente, inclusive lesões corporais de natureza grave, gravíssima, o resultado é o mesmo do que o do homicídio doloso. O agente responsável por não permitir que isso ocorra pode ser responsabilizado. Então, até por questão de humanidade, né, porque ali é incrível o que ele tem sofrido. Incrível o que ele tem sofrido. Todos que acompanham sabem que o estado de saúde dele é muito ruim, é deplorável, e cada dia piora mais. E não se trata de uma pessoa perigosa.
E já tivemos outras situações em que foi concedido regime aberto domiciliar humanitário. Me lembro do ex-presidente Collor, inclusive do ex-governador Paulo Maluf, que também foi cumprir a pena em sua casa, um regime domiciliar humanitário, porque o estado de saúde dele era muito precário. Então, por que esse tratamento diferente em situações iguais? O estado de saúde do presidente Bolsonaro é muito pior do que o ex-presidente Collor. E por que esses dois tratamentos diferenciados? A lei vale para todos, independentemente de quem seja, independentemente de credo, ideologia. A lei deve ser aplicada da mesma maneira para todas as pessoas. As situações são iguais. Se as situações são iguais, não há necessidade de diferenciação. Pelo contrário, a situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro é muito mais grave do que a do ex-presidente Collor. E ele está cumprindo a pena em sua casa. Então, esperamos que essa semana isso seja resolvido, que a justiça efetivamente seja aplicada. Porque senão não é possível nós continuarmos dessa forma. Porque pode haver, inclusive, como eu já falei, a responsabilização da, da pessoa. Forte abraço